livro de Samuel, no capítulo 15. Na semana passada nós ministramos sobre a importância de nos focarmos em obedecer a Deus e não em termos resultados avaliados por parâmetros humanos. Sabendo que da obediência ao Senhor é que vem o resultado que o Senhor quer. E é esse o que importa. E no grupo de comunhão essa semana, conversando com os irmãos, eu percebi que algumas coisas não ficaram tão claras. E hoje a gente vai tratar, não do mesmo tema, é um outro tema, mas a gente vai também perpassar algumas coisas que vão nos ajudar a esclarecer coisas da semana passada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Eu vou ler aqui dentro do contexto, um trecho dentro de um contexto mais amplo, mas depois eu vou explicar o contexto todo. Versículo 17. 1 Samuel 15, versículo 17. Vamos lá? E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Meus amados, antes de começarmos a construir a nossa reflexão a partir da história bíblica, eu queria que você deixasse algumas perguntas reflexivas ecoarem no seu coração. E como fizemos na semana passada, em outros momentos, por favor, não tente achar agora a resposta ideal, porque isso vai te atrapalhar de achar a resposta real. Procure achar a resposta real, o diagnóstico primeiro. E aí nós, quem sabe, querendo Deus, chegaremos juntos a um tratamento. Mas de maneira crua, de maneira muito verdadeira, pergunte a você mesmo: no fundo, de quem eu acredito que dependa mesmo a minha vida? Quem é a pessoa, ou quem são as pessoas que podem mudar a minha vida radicalmente, que tem poder sobre a minha vida e sobre o que eu vivo? Responda também a pergunta do seu coração: quem, no fundo, eu estou buscando agradar? Mas responda essa com profundidade para você mesmo. Quem de fato, quando eu acordo de manhã, eu penso: vou agradar quem? Vou conquistar quem? Quem é que eu preciso, sobretudo, agradar e satisfazer? Observe que essa pergunta aqui pode ter várias respostas certas, porque não é errado querer agradar pessoas. Mas eu quero que você
busque lá no fundo do seu coração, assim, de fato, quem é a pessoa que mais fica na sua mente, ou quem são as pessoas. Fala, oh, tenho que conquistar essas pessoas hoje, tenho que agradar elas hoje, tenho que satisfazê-las hoje. Pensa um pouco sobre isso. Pensa também o seguinte, ó, quem é a pessoa, ou quem são as pessoas que eu temo? Eu tenho uma reverência por essas pessoas, eu não quero problema com elas. Não quero me meter em problema com essas pessoas. Essas perguntas são importantes para a gente entender para onde está indo o nosso coração e para onde está indo a nossa vida. Com elas aí ressoando no seu coração, eu quero te contar uma história do povo de Israel. Preste atenção, em todos os momentos a gente vai fazer aplicações, então fique bem atento. Gente, Israel é o nome dado a um homem chamado Jacó. Esse homem desceu para o Egito com seus filhos e netos, um grupo com os servos também que estavam com eles ali, que dava cerca de 70 pessoas. Desceram para o Egito porque lá estava José, um dos filhos de Jacó, governando no Egito. E o Egito estava próspero num tempo de grande crise. E José convidou seu pai Jacó, Israel, e seus irmãos com os sobrinhos para estarem debaixo da sua liderança, sendo providos por José no Egito. Lá eles entraram com esse grupo de algumas dezenas de pessoas e passaram séculos, mais de 4 séculos dentro do Egito. Mas em certo momento eles se tornam escravos. Então eles vão precisar ser libertos. Deus levanta um menino que nasceu dentro desse cativeiro, Moisés, mas que passou anos fora do Egito, no deserto, com os midianitas, como libertador. E Moisés vem e, com a força de Deus, liberta o povo agora, que não é mais um povo pequeno, é um povo de milhões de pessoas, né? O Egito foi o útero aonde Israel se formou. E depois não cabia mais no Egito, e quando o bebê não cabe mais no útero, ele tem que sair, ele tem que nascer para continuar crescendo. E Israel sai do Egito sob a liderança de Moisés, e eu brinco com vocês aqui de vez em quando que Moisés era um semideus. Esse é um conceito da mitologia grega, né? Diz que os deuses, eles tinham relações com os seres humanos e nasciam semideuses, seres humanos que tinham poderes divinos. E eu brinco com isso, Moisés era praticamente um semideus de tanto poder que havia naquele homem, poder de Deus. E apesar de tanto poder que havia naquele homem chamado Moisés, ele não era um rei. Preste atenção, Moisés não era um rei, era apenas um líder do povo. Se Moisés acordasse de manhã e falasse, sabe de uma, estou a fim de comer a fruta que está lá com os homens da tribo de Issacar, mandem pegar para mim. Eu diria, qual foi, Moisés? Estou a fim de ter o cavalo mais bonito da tribo de Judá. Eu diria, sim, compre. Ele não era rei, ele não tinha esse poder soberano, ele não podia escolher uma mulher do povo, por exemplo, dizer, essa é minha, vou casar com ela, não tinha nada disso. O sistema de governo em Israel era um sistema de governo que na teologia chamamos de juízes, e esses juízes, eles eram homens escolhidos por Deus, reconhecidos pelo povo, por sua sabedoria em se alinhar com Deus, e só eram respeitados enquanto estivessem alinhados com Deus. Se eles se alinhassem com Deus, o povo se reunia e elegia um novo juiz, ou reconhecia o novo juiz que Deus havia ungido, que Deus havia escolhido. Não havia um rei e não havia uma sucessão hereditária nesse poder. Os filhos de Moisés não governaram. Não tem relevância quase nenhuma na história. Quem substitui Moisés é Josué. Mas os filhos de Josué também não governam. E os filhos dos juízes não governam. Josué, por exemplo, você tem uma ideia, ele lidera a conquista da terra prometida, mas quando ele entra na terra, ele participa do sorteio para ver qual seria a terra da tribo de Judá e a terra da família dele, que era um clã dentro da tribo de Judá.
Ele não fala assim, opa, eu sou o grande Josué, o líder aqui, a minha parte é aquela ali. Tudo igual, tudo de boa, ele era apenas o líder, um servo na verdade. Porque já era um retrato do que Deus sempre quis, do reino de Deus. Jesus disse para os seus discípulos, quando eles brigavam por posição, baixe a bola, vocês estão olhando para os reinos do mundo e achando que o meu reino também é assim. No meu reino não é assim. Nos reinos do mundo, os reis, os líderes, eles oprimem o povo. No meu reino, quem for líder vai servir muito. E não vai ter tanto privilégio assim não. Tanto que um dia o sogro de Moisés encontrou Moisés quase morrendo, de tanto se dedicar ao povo. E o sogro falou, você está maluco, meu genro? Se você continuar nessa pegada aí, você vai morrer. Vamos melhorar essa administração aí, vamos trazer uns ajudantes para você aí, porque o negócio está muito pesado para você, julgando o povo todo. Então não tinha nada de realeza em Moisés e nenhum dos juízes. E assim, e apesar de vários problemas no meio do povo, o povo ainda era um povo em formação, Deus era o rei do povo, sabe? Quem era o soberano do povo? Deus. Mas Deus já sabia que chegaria um dia que o povo de Israel olharia para as nações em redor e desejaria ter um rei como as nações em redor. Deus já tinha falado isso para o próprio Moisés. Em Deuteronômio capítulo 17, ele falou, Moisés, vai chegar um dia que não vai ter jeito. O povo vai pressionar porque eles vão querer um rei, porque eles vão ver outras nações com o rei, vão achar legal, vai bombar no Instagram e aí a galera vai querer. Então, vocês têm que estar preparados. Quando o povo quiser um rei e a pressão vai ser muito grande, a gente vai liberar para eles terem um rei com as seguintes condições. Aí ele dá as condições lá para ter um rei, mas assim, o quanto puder ficar sem rei, melhor, porque rei vai ser um problema. Beleza, e passam-se várias gerações de juízes, e aí chega no último dos juízes, que é Samuel. E aí o povo aperta Samuel e fala, Samuca, você está velho, você não está aguentando mais liderar, e a gente tem uma coisa para lhe dizer, queremos mudar o regime. A gente não aguenta mais esse negócio desse juiz assim não, sabe por quê? Porque a gente está olhando os outros povos e eles estão prosperando com reis. Então a coisa está dando certo, todo mundo com reis por aí, a coisa está boa com reis, a gente quer rei. Rei é o que está dando resultado. Rei é o método certo. A monarquia é a forma certa de governo. É isso que nós queremos. Samuel ficou triste, Deus falou para ele, Samuca, fique de boa, 1 Samuel 8,7, fique de boa. Porque não é você que eles estão rejeitando, sou eu que eles estão rejeitando, eles não querem o meu modelo, eles querem o modelo que está bombando, eles não acham que o meu modelo ultrapassado, querem o que está bombando. Diga a eles que a gente vai dar o rei para eles, mas o seguinte, eles vão sofrer, avise para eles, diga para eles isso que vai acontecer. E Samuel, em 1 Samuel 8, você pode ler, Samuel fala tudo o que vai acontecer. Olha, o rei vai explorar vocês, vai pegar os filhos de vocês, as filhas de vocês, a propriedade de vocês. O rei vai ser um peso, vai meter vocês em guerra, em confusão, coisa da cabeça dele. Porque assim, presta atenção, o rei era soberano. Até então Israel só ia em guerra que Deus mandava, mas com o soberano ele pode inventar a guerra da cabeça dele. Como ele é soberano, o povo tem que ir. Outra coisa, o rei agora tem uma sucessão hereditária. Então não só homens que Deus escolheu e ungiu vão ser reis, mas homens também, sem nenhum compromisso com Deus, vão ser reis e o povo vai sofrer. Monarquia vai ser isso. E Samuel avisa o povo, mas o texto em 1 Samuel 8,19 diz que o povo não quis ouvir Israel e disseram exatamente assim, ó, com esse gesto assim, ó, queremos um rei. Não quero nem saber do que vai dar errado, a gente quer um rei. Aí beleza, vocês querem um rei, então vocês vão ter um rei. E Deus então vai permitir que Israel tenha reis. E o que acontece? Desgraça. Ruína, monarquia foi péssimo para Israel. Eu vou dizer a você que 99,99993% dos problemas de Israel foram por causa dos reis deles. Só teve problema, né? Sofreram com Saul, com Davi a coisa foi um tanto melhor, mas também Davi aprontou pra caramba. Gente, Davi era um cara, eu pelo menos admiro muito Davi. E tem coisa que Davi fez só porque ele era rei. Davi jamais, o Davizinho do pasto, jamais ia chegar assim, eu quero aquela mulher, é casada, eu sou rei. Jamais faria isso. E mandar matar o marido da mulher, ele fez porque era rei.
O Davi, sem esse poder, nunca faria isso. Depois sofreram com Salomão. Salomão foi um rei muito pesado para o povo. Era um rei que construía muito, fazia muito, mas pesava muito no povo. Quando chegou em Roboão, o filho de Salomão, Roboão quer aumentar ainda as cargas, os impostos, o peso, o jugo sobre o povo, a exploração sobre o povo não aguenta mais, aí tem um racha, e 10 tribos do norte formam um novo reino, de 12 tribos, 10 formam um novo reino, o reino do norte, e que agora ele é rei, tem como rei Jeroboão, que também não é flor que se cheire. Jeroboão, sabe o que ele faz, gente? Jeroboão, percebendo que o povo do reino do norte descia a Jerusalém, capital do reino do sul, que agora chama Judá, para prestar culto ao Senhor, no lugar que Deus pediu para o culto ser feito, que era o templo em Jerusalém, sabe o que ele fez? Criou outro templo, outro culto, outros sacerdotes e praticamente outros deuses para Israel cultuar no norte. Ou seja, colocou Israel, rompeu com Deus pelo poder real e colocou 10 tribos do norte, 80% do povo de Israel, num caminho irreversível de idolatria. Nunca mais as tribos do norte deixaram idolatria, porque não teve um rei no norte que não fosse idólatra, não teve um que não fosse idólatra. Até que Deus disse pelos seus profetas que ele iria se divorciar de Israel. Deus agora não é mais o marido de Israel, como ele sempre foi. Ele se divorcia de Israel e Judá está pensando o que vai fazer ainda, né? Mas ele vai castigar e vai restaurar Judá. Mas o reino do norte, Deus deixa o povo é destruído pelos assírios e nunca mais voltam. Tudo começa com um rei idólatra que queria poder, Jeroboão, e que destruiu 80% do povo. E no sul também, ora tem um rei que teme a Deus, a coisa fica melhorzinha, ora tem um rei perverso e o povo sofre, e também vem cativeiro babilônico por causa dos pecados dos reis, sobretudo. Agora, olha que coisa interessante. Na Revolução Francesa, final do século XVIII, nós temos um marco histórico, quando a humanidade, assim, lógico, com alguns casos isolados que aconteceram antes aqui e ali, mas a humanidade representada ali na França, ela dá um grito: chega de reis que nos exploram, chega disso. Gente, isso é em 1800 depois de Cristo. Sabe quando foi escrito o livro de Samuel? No mínimo 600 anos antes de Cristo. Ou seja, 2.300 anos, 2.400 anos antes da Revolução Francesa, Deus já dizia: ter rei não é bom. Rei soberano assim não é bom. Quem pode glorificar o Senhor pela palavra dele? E já queria para o povo dele um outro modelo. Como Deus é sábio. Mas o povo pagou para ver, o povo não quis. Agora a grande questão aqui é por quê? Por que que o povo quis um negócio tão ruim? Por que é que nós queremos às vezes coisas tão ruins para as nossas vidas? Sabe por quê? Eu vou lhe dizer: porque o diabo é bom de propaganda. Essa é a explicação mais simples que você pode imaginar. Satanás é top no marketing. A agência de marketing dele é maravilhosa. O cara é bom de marketing. A gente tem que reconhecer as coisas boas que ele tem. Trabalhador pra caramba. É assim, veja lá Apocalipse 12:10. Diz que ele acusa os filhos de Deus dia e noite. O cara é bom de acusação, trabalha pra caramba. E de marketing também ele é top. E ele cria todo um cenário que faz com que a gente acredite que o modelo de Deus está ultrapassado. É sempre assim. Perceba, desde o Éden é assim. A proposta de Deus está ultrapassada. E existem modelos melhores, modelos que vão funcionar melhor. Inclusive, o que é que ele faz? Esqueci como chamar isso no marketing, mas ele mostra o caso de sucesso. Ele mostra lá o exemplo. Olha aqui fulano, felizão, aplicando esse novo método, andando nesse caminho aqui, que é muito melhor do que o de Deus.
No caso, Israel viu os filisteus, viu os povos em volta e disse, poxa, tá top o rei chega, poderosão, bonitão, une o povo, e o povo vai atrás do rei, é lindo, a gente também quer. E o coração fica desejoso. E eu quero dizer a você que a gente às vezes acha esse povo idiota, mas nós somos esses abestalhados muitas vezes. E ficamos babando por coisas que o diabo faz brilhar, mas que não vale nada. E puxando para a gente muitas vezes, buscando coisas que parecem boas, como Salomão diz em Provérbios, parecem boas, mas o fim é morte. Eu vou lhe dizer uma coisa, e não adianta querer se esconder. Ah não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me proteger para nem ver nada, não, eu vou me isolar do mundo. Não adianta isso. Observe que o Éden, gente, o Éden era o ambiente perfeito, o ambiente mais santo que já existiu na terra, era o Éden. E o Éden tinha no meio do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é essa opção de confiar em si mesmo e não confiar em Deus. E do lado dela, também no meio do jardim, a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal não estava lá no fundo do jardim, estava no meio. Adão e Eva viam ela todo dia e faziam um esforço diário para escolher pela árvore da vida. E a vida é assim. Você vai ver a proposta do diabo todos os dias, em maiores e menores, todos os dias. E você tem que escolher a árvore da vida. Você tem que escolher se alimentar do Senhor. O cantor Tales já dizia, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem a tentação, me chama. Todo dia vem a proposta, me chama. Mas eu escolho Deus. Todos os dias a gente vai ter essa propaganda em nossa volta de caminhos, de métodos, de maneiras que parecem muito melhores do que aquelas que nós cremos serem de Deus. Entende? E a gente vai ficar tentado, mesmo que Deus fale, não é bom, não é bom, não é bom, como falou aqui, Israel não é bom, mas eu quero. E triste do homem para quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Mas feliz é o homem para quem o qual diz ao Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Nós precisamos renovar a nossa mente, todos os dias na palavra, gente. Para viver Romanos 12, 2. Não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente, para você poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou eu fico imaginando como seria Israel sem reis, como aquele povo evoluiria e decolaria muito mais rápido que gregos e que romanos, pelo menos em estrutura de sociedade. Mas a gente escolhe o que está dando certo, a gente escolhe o que está bombando. A gente escolhe o método que aparentemente dá resultado. E nada contra o que dá resultado, desde que esteja alinhado com a vontade do Senhor. Desde que não contrarie expressamente a vontade do Senhor. O diabo, no auge do marketing dele para Jesus, o que ele faz? Ele mostra os reinos do mundo e a glória deles. O diabo, ele é muito visual, ele é muito de nos fazer ver o que aparentemente é bom, e cabe a gente, como Jesus, ter a palavra no coração para saber dizer não. E ter a palavra no coração, gente, é um processo difícil, porque exige esforço, dedicação, empenho. O homem bem-aventurado, do Salmo 1, que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Um homem que o salmista vai dizer que é como palha. É como palha. Não, os ímpios são como palha. Mas esse homem que não faz isso, ele é como uma árvore plantada, enraizada. Enraizar, crescer e frutificar. Quem quer ser como uma árvore enraizada no que é do Senhor? Mas como é que qual a postura de vida dele? Ele medita na palavra todo domingo e quarta-feira, não é isso, gente? Não é possível, deve ser isso na sua Bíblia aí. É todo domingo e quarta, não é não? Ele medita como? Já parou para pensar nisso aí? Só pense nisso aí. O homem bem-aventurado, o Salmo 1, é uma pessoa que medita na palavra no mínimo 2 vezes no dia. É um alimento para ele. É um alimento. Alimento, nem só de pão viverá mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele se alimenta, ele se fortalece, ele busca, porque essa palavra não é apenas uma informação, ela é viva e eficaz, amém, gente? E Deus fala conosco, nos transforma, nos renova, nos fortalece.
E se nós não fizermos isso, nós vamos cair na cilada do diabo. Mas vamos lá, continua aqui. Deus diz, beleza, eles querem rei, eu vou fazer o melhor possível para eles, eu vou até usar o rei para dar vitórias a eles, apesar de que eles vão sofrer com esses reis, e Deus agora vai escolher um rei. Gente, Samuel reúne o povo todo em 1 Samuel capítulo 10, e aí Samuel vai consultando ao Senhor, e o Senhor vai mostrando que o rei da tribo de Benjamim, o rei da família de Quis, e o rei é Saul. Mas na verdade, se você voltar alguns capítulos, você vai ver que Saul já tinha sido ungido por Samuel antes desse momento em que Samuel chama todo mundo, porque em tese todos poderiam ser rei, e ora ali diante de Deus para Deus mostrar quem era. Na verdade, aquilo só foi um ato confirmatório. Deus já tinha decidido antes quem seria o rei. Ou seja, nem todo mundo poderia ser rei. E agora eu quero que você guarde isso no seu coração com muita força. Existe uma mentira muito grande que é pregada hoje em dia, que atrapalha muito a gente. Que é a mentira de que todo mundo pode ser o que quiser, basta acreditar. Basta sonhar. Basta buscar os seus sonhos e você vai ser o que você quiser. Presta atenção comigo aqui. Será que alguém aqui poderia ser rei a não ser aquele que Deus escolheu? Alguém poderia se qualificar de tal forma aqui que diria que faria Deus escolhê-lo? Quantos já não quiseram ser rei, gente, na história bíblica e não foram? Eu digo a você, até já preguei sobre ele aqui. O título da mensagem é, depois veja para você entender essa questão mais profundamente, é Absalão, naturalmente perfeito. Absalão é o homem mais perfeito que aparece entre os candidatos a rei em Israel. Não só a aparência dele, não. Inteligentíssimo, astutíssimo, bem relacionado, carismático. Se imaginar de qualidade, Absalão tem. Eu falo isso na mensagem. Mas ele não tinha uma coisa, o quê? O sim de Deus. Aí por um detalhezinho, todo o plano dele, que era quase perfeito, caiu por terra. Por quê? Porque Deus não quis. Adonias, irmão dele quis ser rei, Deus não quis. Deus escolheu Salomão. E Salomão escreve no Salmo 127, se o Senhor não edificar o que está sendo construído, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guardar o que quer ser protegido, em vão vigia, em vão se contrata a segurança. Ele fala assim, é inútil se esforçar muito, dormindo tarde para trabalhar até tarde, acordando cedo para dar duro. Se o Senhor não quiser, não vai rolar. Então essa história de que basta eu escolher o meu caminho, eu escolher o que eu quero, escolher o meu sonho, e eu vou lá buscar, porque... na verdade, quem ensinou isso, gente, foi uma senhora chamada Xuxa Meneghel. Todo respeito à rainha dos baixinhos. Né? Lua de cristal que me faz sonhar. Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Então foi ela que ensinou isso. Né? Isso não existe, gente. Não existe. E pelo contrário, foi lhe falar uma coisa louca. Olha que viagem. Os caras que Deus escolhia, eles nem queriam ser, na maioria das vezes. Os caras não queriam ser. Essa história de que Deus vai atender a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho. Quem disse isso, gente? Quem disse isso? Moisés, literalmente, dá vários fora. Chega a ser engraçada a história. Lá em Êxodo 3, Deus fala, Moisés, vamos lá libertar o povo. Ele disse, tem uma condição nenhuma. Nenhuma, tem uma condição nenhuma. Nem venha. Estou de boa aqui, casei aqui, estou de boa com meu filho. Não venha não. Quando eu estava lá, estou parafraseando, mas é tipo isso. Eu estava lá novão, eu quis, cadê que o Senhor apareceu? Cadê que o Senhor colou? Agora eu, velho, aqui, de boa, com meus filhinhos aqui, com o meu gadinho aqui, aposentado, o Senhor, não, nem vem. Aí vai, por que não, Moisés? Não, mas dá várias desculpas. Toda desculpa que o velho Moisés dá, Deus rebate. Deus rebate. Mas eu não tenho nenhum poder. Tem poder sim, joga a vara no chão aí, vira cobra. Ai, tá, tem poder mesmo. Bota a mão no peito aí. Eita, ficou leproso. Tira a mão no peito, ficou, meu Deus, tem poder. Aí tem hora que ele não tem mais desculpa nenhuma. Aí Deus fala assim, bora, moxe. Sabe o que ele fala? Êxodo 4, 13, ele fala assim, Senhor, mande qualquer outro, menos eu. Não tinha mais desculpa.
Aí sabe o que Deus responde agora? Você fala assim, e Deus ficou irado. Você vai sim. Pare com esse negócio de achar que as coisas vão acontecer porque eu quero muito, porque eu desejo. Põe uma meta e vá. Você precisa discernir o caminho que Deus preparou para você. Ninguém ia conseguir ser rei a não ser Saul. Ninguém poderia ser rei a não ser Saul. Ninguém seria aquele libertador a não ser Moisés. Ninguém. O próprio Saul não queria ser rei. Não queria. Pode ver, quando Samuel fala com ele, ele fala, eu? Da menor tribo de Israel, Benjamim? A casa do meu pai é a menorzinha da tribo de Benjamim? Não, eu não, pai, pelo amor de Deus. Olha que viagem. No dia que Samuel apresenta ele, né? Gente, Deus escolheu a tribo de Benjamim, vem à frente. Aí vem à frente a tribo de Benjamim. Deus escolheu a casa de Quis aparece, aí vem a casa de Quis. Deus escolheu na casa de Quis o jovem Saul vem à frente. Quen. Fica assim todo mundo, cadê o cara? Leia 1 Samuel 10. Cadê ele? Aí ninguém acha. Eles têm que orar para Deus revelar onde o cara está, gente. Aí Samuel, Senhor, mostra onde está esse fujão. Aí o Senhor, está escondido no meio das malas ali, ó. E o bicho era grandão, já todo encurvado assim, ó. Aí o povo vai lá e pega ele à força. Ele, oh, não. Tem nada de sonhar, eu vou lá, eu vou buscar o meu sonho. Não me lave não. Vou te falar uma coisa. Você tem que discernir o caminho que Deus tem para você. E nesse caminho que a sua vida vai ser uma bênção. Porque eu sempre falo que a vocação, a formação antecede a vocação. Deus disse a Jeremias capítulo 1, antes de eu te formar, no ventre da sua mãe, eu te separei como profeta. Porque ele dizia, eu não tenho condições de ser profeta. Ele fala, você nem sabe o que você pode ser, meu filho. Foi eu que lhe formei já para um propósito. Toque alguém e diga assim, Deus tem um propósito na tua vida, meu amado. Para com isso, vai buscar esse propósito. Vai discernir o que Deus está colocando na sua vida. Vai entender os talentos, sim, os dons que Ele te deu, o chamado. Vai entender, meu amigo. E não adianta fugir, não. Eu já tentei fugir. Você não sabe da minha história. Não adianta, Ele pega. Então, cuidado com esse negócio de, eu vou fazer. Não vai se frustrar. Mas não conseguir o que você quer não significa que é ruim, pelo contrário, é bom, porque você vai chegar onde Deus quer. E a vontade dele é melhor do que a sua, amém, gente? Fosse pelo meu sonho, sabe o que eu queria ser? Eu queria ser cantor, gente. Ainda estou brigando com ele aí, vai que ele ainda me dá um dom aí aos uns 45 minutos do segundo tempo. Então, gente, deixa eu falar para você uma coisa. Às vezes a gente interpreta muito errado. Eu imagino que aqui na igreja ninguém mais. A gente aqui, graças a Deus, tem um ensino bíblico qualificado. Mas muita gente interpreta errado o Filipenses 4,13, né? Posso o quê? Todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que eu quiser, eu posso. Veja o contexto, minha gente. A partir do versículo 11, Paulo fala assim, eu sei estar adaptado. Quem se adapta não escolheu a situação. Quem se adapta foi colocado nela. Sei estar adaptado em todas as situações. Sei estar adaptado à pobreza, à dificuldade, à escassez, à perseguição. Sei estar adaptado à abundância. Eu consigo ser feliz e glorificar a Deus e cumprir meu propósito em todas as situações. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É isso que o texto significa. E não que você pode fazer tudo o que você quiser, sabe? Isso é uma ilusão. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém pensou assim, poxa, então quer dizer que tem certas coisas na vida que são só para certas pessoas que Deus escolheu? Eu queria tanto. Oh, meu Deus, eu queria tanto, se eu fosse eu queria tanto poder ser o rei naquele tempo. Deixa eu te falar uma coisa, eu já pensei assim também. Deixa eu lhe falar uma coisa. Com todo o meu coração, eu jamais ia querer ser um rei em Israel.
que esses caras sofreram, a gente não tem ideia. Por exemplo, Saul. Se você for ler 1 Samuel capítulo 8, no início lá, fala que Saul era o filho de um homem rico e influente. Era um cara bonitão e o mais alto de todos. Ele era um cara que ia bombar na vida. Viver de boa. Tranquilaço. Viver muito de boa. Aí virou rei, sabe o que acontece com ele? Fica endemoniado. Louco. Tem morte prematura, se suicida para não morrer na mão dos inimigos, e por causa da posição de rei dele, quase toda a família dele é morta. Quem queria ser o rei Saul? Não quer essa vaga não, do rei Saul? A coroa arruinou a vida dele. Na verdade, ele poderia ter vivido melhor, porque Deus deu uma missão para ele e não foi fiel. Ele foi escolhido por Deus para ser o rei, não foi fiel, mas acho que é brincadeira. Que é brincadeira o que Davi sofreu, gente? Davi perdeu 4. Gente, eu não sei se alguém aqui, espero que não tenha, se tem, me perdoe até tocar nesse tema, que eu não tenho tanto lugar de fala, porque eu nunca passei por isso, espero não passar. Mas quem já perdeu um filho, sabe o que é isso? Davi perdeu 4. E Davi teve uma filha estuprada. Davi só passou por isso porque ele era rei. Porque Davi jamais cometeria o pecado que ele cometeu se ele não fosse rei. Foi o pecado de excesso de poder na mão dele. Deixa eu te falar uma coisa, muito cuidado com o que você pede a Deus. Muito cuidado com o que você busca. Você pode estar atraindo para você dores que você nem imagina. Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro, por exemplo, é a raiz de todos os males, e que nessa cobiça muitos se desviaram da fé e atraíram para si dores terríveis. Só que o problema é que a gente não tem maturidade às vezes para falar: Senhor, eu não quero viver isso. Como Agur teve, por exemplo, em Provérbios 30, que Agur fala assim: eu te peço 2 coisas na vida, não me deixe pobrão não, porque pobre eu vou roubar, não tenho um caráter para ser pobre. Ele confessa, admite. E Senhor, também não me deixe rico, que eu não tenho estrutura, não tenho humildade para ser rico, eu vou me desviar. Me deixe classe média. E aí, quem que já fez a oração do classe média? Ninguém faz. Ninguém faz, a gente sempre acredita que a gente pode ter, que a gente pode crescer, que a gente pode chegar lá em cima. A gente nunca pede: Deus, me deixa aqui nesse nível, nunca não, a gente quer mais. Senhor, conta comigo, Senhor. Senhor, tem uma vaga de bi aí, Senhor, uma vaga de bi. Aparece assim no jornal, né? Brasil produzirá 50 bilionários de 2024. Senhor, uma só aqui, Jesus. Manda uma para mim. E talvez essa fosse a maior desgraça da sua vida. Talvez isso fosse o fim da sua família, do seu casamento, a ruína da sua relação com seus filhos, de tudo. Se você não tiver estrutura, se esse não for o propósito de Deus de fato para a sua vida, se você não for preparado para lidar com isso. Eu não falo só sobre dinheiro, não, sobre várias coisas que a gente deseja, a gente quer, a gente busca, a gente deseja, e na verdade a gente não tem estrutura, e nem tem a sabedoria de Agur de falar: opa, isso aí não é para mim não, não vou não, isso não é para mim não, prefiro ficar aqui, porque o meu tesouro é o Senhor. Você entende? Eu prefiro não ter certas coisas, mas ter comunhão com Deus, obedecer a Deus, caminhar com Deus, e na vida eterna gozar de tudo que Deus tem preparado para mim, gente. É o que eu prefiro. Eu vou te falar uma coisa, olha que coisa curiosa. Sabe por que Saul foi escolhido? Saul foi escolhido porque o povo, como os outros reis, e os reis dos outros povos eram reis imponentes, que eles impressionavam por sua aparência. Era comum na antiguidade que o homem mais forte ganhava um duelo contra outro homem, então virava o rei, e queria um rei assim, imponente. Aí Deus escolheu um cara bonito e o mais alto de todos, o cara que os homens mais altos de Israel batiam no ombro dele. Esse foi o critério. Era tímido, era covarde, mas grandão assim, sabe aquele grande bobão assim? O critério foi esse. E chega a ser ridículo, porque quando tiram ele do meio da bagagem, que ele está escondido no meio da mala, que carregam ele para o meio do povo, aí diz que o povo se impressiona com isso. Olha como ele é alto. É um negócio ridículo.
Olha como ele é alto. Aí Samuca fala assim, tá vendo? Não tem ninguém como ele. Pô, rapaz, o bicho é grande. Mas serviu para nada a altura dele. Na hora de enfrentar o gigante Golias, esperavam que quem fosse o mais alto. Que ele foi? E você foi? Nem ele. Quem foi? Davi. O nome dele era Davi. O menino. Você entende? Mas esse foi o critério. Esse foi o critério. Ele falou, é isso aí, vou botar isso aí para eles verem que isso não quer dizer nada. Ele mesmo se via como alguém incapaz. Agora, beleza. E como é que esse cara conseguiu liderar, pastor? Ele conseguiu alguma vitória? Ele conseguiu algum sucesso? No começo, sim. Como? Aí que está o grande lance. Olha que coisa. Olha como Deus quer, como Ele faz. Samuel pegou esse menino tímido, todo inseguro, esse Zé Bobão, esse boneco de posto, desengonçado, né? Pegou ele e falou assim, ó, Saul, sabe o que vai acontecer com você? Fique tranquilo. Vai andando aqui, vai andando aqui. Vai andando aqui, nessa direção aqui, ó. Vai aparecer uns profetas ali. Quando eles chegarem perto de você, receba o que eles vão te dar, e aí você vai receber o Espírito Santo, e Deus vai mudar o seu coração. E aí, foi isso. Foi isso aí. Ele não fez nada, não tem mérito nenhum, não tem nada. Ele apenas andou. Aí veio uns profetas, né? Ele disse que ele ficou profetizando, imagina o bração assim. Pronto. Entrou em transe, o texto fala. E pronto, foi o que ele fez. Aí pronto. Aí no capítulo seguinte fala assim, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Aí ele foi lá e ganhou uma guerra. E pronto, voltava a ser bobão. Aí de noite podia apoderava dele, ele ganhava outra guerra. Um simples instrumento de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não é só ele não, viu? Você também. Você tem que entender que quando a gente se alinha com Deus, somos simples instrumentos do Senhor. Nós não temos mérito nenhum. É Ele que pega a pessoa alinhada com Ele e capacita e potencializa. É o Espírito dele que faz todas as coisas. Deus disse a Israel, Deuteronômio 8, Israel, vocês são um povo pequeno, mas quando entrarem na terra que eu vou te dar, vocês vão prosperar. Mas não digam nos vossos corações, eu prosperei. Esqueça isso, Israelzinho. Lembre que é o Senhor quem te dá poder para qualquer coisa. Tiago 1,16, amados irmãos, não vos enganeis. Tiago disse, não se engane. Toca alguém e diga assim, irmão, não se engane. Toda boa dádiva, tudo que é bom, todo dom perfeito, ele vem do alto. É o Senhor que opera. Jesus disse em João 15, sem mim vocês não fazem nada. Ele que nos sustenta. Se ele fechar uma porta, ninguém abre. Se ele abrir, ninguém fecha. Ele abriu a porta para Filadélfia, Apocalipse 13, falou, Filadélfia, a porta está aberta. Você tem pouca força, mas eu abri a porta, ninguém pode fechar. Não é você, sou eu. Filadélfia, você guardou a minha palavra. Você foi fiel, Filadélfia. Então eu abri a porta. Então eu reforço o que eu disse na semana passada. Você não tem que ter focos em certos resultados. Você tem que ter foco em agradar a Deus. Ele garante os resultados. Ele garante o sucesso segundo Ele. E o sucesso segundo Ele, às vezes é você morrer, igual Estevão, que era o melhor pregador, talvez, da sua geração ali. O cara que estava revolucionando o evangelismo e Deus queria que ele morresse cedo. Você entende? Então não é a minha meta, não é o meu sonho, é o que Deus quer, gente. Eu tenho que entender isso e me alegrar nisso e amar o que Deus quer. E pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, esse Zé Bobão chamado Saul, ele teve vitórias. Apoiadores se juntavam a ele. Veja 1 Samuel 10, 26. Deus tocou no coração de homens para apoiar ele, porque a princípio alguns também não queriam apoiar ele. Então é Deus quem faz tudo. Agora vem uma pergunta central da nossa reflexão, já para a gente encerrar, preste atenção. Diante desse quadro, eu quero revisitar as perguntas que nós deixamos aí para reflexão na introdução. Em quem você de fato confia? Na prática da sua vida, não na teoria. Em tese todo mundo é lindo, né, gente? Mas na prática da sua vida, na prática. É igual ao mundo jurídico, né? Em tese, mas na prática, como é que funciona? Qual é o modus operandi da sua vida? Na prática, como é que funciona a sua vida?
Porque Saúlzão, percebe? Saul, com toda a insegurança dele, ele não tinha problema ser inseguro. Deus escolheu ele assim mesmo, para ele aprender a desenvolver segurança no Senhor, a confiar no Senhor. Mas o que ele fez? Ele fraco, começou a confiar nos homens. E se você ler o texto que a gente leu juntos, ele vai dizer para Samuel que na verdade ele desobedeceu a Deus poupando o gado, não para sacrificar, que ele foi um migué que ele lançou. Depois ele confessa, desobedeci mesmo, e desobedeci, porque primeiro ele fala assim, não, desobedeci não, cumpri, ainda fiz melhor, trouxe sacrifícios. Depois ele fala assim, confesso, desobedeci mesmo e fiz por uma coisa. Quem lembra? Está no texto. Por que eu fiz? Porque eu tive medo dos soldados. Eu tive medo da reação das pessoas. E eu quero te perguntar, meu irmão, quanto que o medo das pessoas que te cercam, que te apoiam, que te ajudam, que compram na sua mão, quanto é que esse medo está influenciando as suas ações? O quanto que ele está impedindo você de obedecer integralmente à vontade de Deus? Em quem você confia? Em quem você de fato confia? E Saul não faz isso de hoje não. Se você voltar no capítulo 13, ele fez a mesma coisa. Não esperou Samuel para o sacrifício, porque os filisteus estavam em redor dele, e o exército dele estava dissipando. Então ele disse, não posso perder os homens, e foi e desobedeceu a Deus. Ele tinha costume de fazer isso, porque ele confiava mais no homem. Ele viveu literalmente Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem, afaste o seu coração do Senhor. Ele será como uma árvore que seca no deserto. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele prosperará na vontade de Deus. No Salmo 118, o salmista diz, versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer os homens. Como eu temerei o que me possa fazer os homens? Depois ele fala, é melhor confiar no Senhor do que nos homens, é melhor se refugiar no Senhor do que nos príncipes, dos poderosos. Não tenha medo de desagradar gente poderosa, se você sabe que está agradando a Deus. Ah, meu irmão, isso é para quem tem fé. Mas o justo viverá pela fé, amém, gente? O justo viverá por sua fé. Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 10, 28, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, porque é o máximo que eles podem fazer. Pastor, podem me matar, mas é o máximo que eles podem fazer. Ele fala, antes temam aquele que pode lançar corpo e alma no inferno. O juízo de Deus é muito mais pesado, enfrentar a Deus é muito pior, mas ser aliado de Deus é muito melhor do que ser aliado dos homens. É preciso que você acredite nisso. E agora vamos aqui para a parte que é muito interessante, preste atenção. Meus amados, quando Samuel perguntou a Saul por que ele sacrificou, porque ele poupou o gado, o despojo, o rio Agag, Saul deu uma resposta ao Miguel, que ele falou assim, não, eu poupei para sacrificar o Senhor. E aí Samuel falou a clássica frase, obedecer é melhor do que... Eu não sei você, mas eu na infância já tinha ouvido essa frase muitas vezes com o seguinte sentido, menino, obedece. É melhor obedecer do que depois você fazer errado e pagar um preço mais tarde. O sacrificar significava isso. Muita gente falava assim, não sei se alguém pegou isso. Obedeça porque você faz certo. Se você fizer errado, depois você vai ter que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas não tem esse sentido. Apesar dessa frase ter até algum valor didático, não tem esse sentido. O que aconteceu aqui de fato foi que Saul desobedece a ordem de Deus, mas quer tapear Deus com uma oferenda, com um sacrifício. Aí Samuel falou, oxê. Então é você quem decide o que Deus quer? O que Deus precisa? Você contraria ele para agradar ele? Tipo assim, Deus é menino? Porque menino que a gente faz isso, né? Lá em casa eu faço isso com meu filho direto. Não, eu quero isso, mas eu vou lhe dar isso aqui, porque é melhor para você. Na verdade, obedecer não é melhor do que sacrificar. Na Bíblia, sabe o que significa, gente? Deus não é menino. É o que significa.
Deus não é menino. E muitas vezes nós estamos tratando Deus como um menino. A gente faz aquele rolete, né? Eu não estou de fato cumprindo a vontade de Deus, mas aqui, ó, Senhor, olha isso aqui que eu faço, olha isso aqui, olha isso aqui. E faz, minha cara, mas o que eu lhe pedi? E aí? Sai que hora? Não, Senhor, mas assim, olha, eu vou dar uma oferta massa, eu vou fazer um jejumzaço agora de 3 dias. Senhor, você sabe a novidade? Vou fazer agora o jejum de Daniel. Oh, novidade, nunca recebi. Foi para Deus. Oh, tempos que eu não saboreio um jejum de Daniel, faz aí para mim. Oh. Senhor, eu lhe prometo que agora eu vou acordar todo dia 3 da manhã para o Senhor e vou orar. O Senhor falou, oh, que delícia. Oh, nunca mais vi um brasileiro acordando 3 da manhã para orar. Meu Deus, só tem japonês nessa hora orando. Um brasileirinho orando 3 da manhã, que delícia. Oh, como estou sentindo falta desse horário, está tão carente. Muitas vezes a nossa caminhada com Deus é esse enrolete aí. Você não faz de fato o que Deus quer que você faça. Você não vive de fato o que Deus quer que você viva. Mas fica buscando um monte de enrolete. Faz campanha disso, campanha daquilo. E faz não sei o que lá, e faz não sei o que. E se move para lá e não sei o que. E busca a irmãzinha que ora, a irmãzinha que revela. Então, ele falou, oh, a parte da obediência chega aqui, ó. A parte que você ouve minha palavra e cumpre, chega aqui, hora, meu filho. Você está aí nesse enrolete aí, sabe? É tipo aquele veja bem, né? E aí você fez, veja bem, Senhor. Terceiro veja bem, está comprometido a sua alma. Diga assim, meu irmão, Deus não é menino. Diga, Deus não é menino. Diga, Deus não é menino. Nem tente, nem vá. Deus não é menino. Deus não é menino. A gente não vai ficar enrolando Deus. E quem conhece a palavra, quem tem o Espírito Santo, ele deve saber o que Deus espera dele. Eu vou falar um ponto aqui para esclarecer um pouco, até a semana passada a gente vai orar. Pastor, quando você fala aí sobre isso, sobre o resultado vem de Deus, você tem que buscar o que Deus tem chamado você para fazer. Mas vem cá, e o esforço da gente? Não entra? Lógico que entra, gente. O esforço faz parte do ser fiel a Deus. Deus te chama para se esforçar, para colocar todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Agora, você tem que entender que esse esforço, ele vai gerar o que Deus quer, mas você tem que colocar todo o seu esforço. É fidelidade a Deus se esforçar. Aquele homem da parábola dos talentos, que esconde o talento, ele não se esforça e é chamado pelo Senhor da parábola, que representa Deus, de negligente. Negligente, a pessoa que não faz o que tem que fazer. Não que Deus estivesse esperando exatamente certo resultado dele, e o resultado é o que mais importasse, mas ele tinha que se esforçar até acreditando no que Deus deu a ele. Porque na verdade, quando nós somos negligentes e não nos esforçamos no que Deus tem nos confiado, nós estamos dizendo a Deus, você errou ao me dar isso. É o que o cara fala. Você me deu um negócio aqui que não me dá nem condições de ir trabalhar, eu lhe conheço, você quer plantar, colher um dia onde você não planta, você é ruim, você é ganancioso, enterrei aqui. Você entende? Então o nosso papel é dar o nosso melhor. Até porque nós confiamos no Deus que colocou certas coisas em nossas vidas. Amém, gente? Esse é o nosso papel. Agora, sabendo que o nosso maior esforço é agradar a Deus, que isso acontece pela graça do Senhor. Em Josué capítulo 1, Josué diz, o Senhor fala a Josué, se esforça, tenha bom ânimo, mas o centro da palavra do Senhor para ele é, se esforce para guardar os mandamentos do livro dessa lei. Medita nela domingo e quarta, né, gente? Medita nela como? Dia e noite, se esforce para isso. Seu esforço maior deve ser isso, entender o que eu quero de você e fazer. Entender o que eu quero de você e fazer. Entender o que eu quero de você e fazer. Agora faça o melhor. Faça o seu melhor. Mas pastor, e tomar boas decisões? Está no pacote. Deus quer a sua sabedoria, Deus quer o seu coração, Deus quer o seu entendimento, sua inteligência, em tudo para servir a Ele. Mas sempre buscando a direção do Senhor para a sua vida. Amém, gente? Vamos ficar em pé para a gente orar junto?
E quando você fica em pé, eu vou falar uma coisinha para a gente orar. A gente tem que ter muito cuidado com esse evangelho que nós construímos na mente às vezes, que permite uma relação com Deus que não é de submissão. E, na verdade, a relação de submissão que nós temos com Deus não tem nada a ver com autoritarismo ou com a necessidade divina de se impor sobre nós. Gente, quem somos nós? Para Deus precisar se impor sobre nós. Mas tem a ver com a nossa necessidade de ser guiado por Deus. Gente, eu me imponho sobre o meu filho Judá de 3 anos, não porque eu queria não ter que me impor. Eu queria que ele chegasse em casa e falasse: meu papai, eu vou comer o brócolis hoje todo, vou comer o tomate, não vou chorar, não vou bagunçar nada. Não tenho prazer nenhum de me impor sobre quem eu amo. É uma necessidade. Então nós temos que entender a necessidade de ter Deus como Senhor da nossa vida. A necessidade de ter Jesus como Senhor da nossa vida. E não apenas como Salvador. Ele não pode ficar apenas nos resgatando dos caminhos maus que nós estamos tomando. Mas nós temos que aprender a ouvir a sua voz. E segui-lo, como suas ovelhas fazem. Jesus disse em João capítulo 15 que ele não chamaria seus discípulos de servos mais, mas chamaria de amigos, não chamaria apenas de servos, mas de amigos. Mas é engraçado que ele fala isso no versículo 15. Se você voltar no 14, ele fala assim, ó: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Como entender isso? Porque no 15 ele fala assim, ó: vocês não são mais servos, mas são amigos. Por quê? Porque eu conto para vocês o que meu pai me conta. Ou seja, nós temos uma relação íntima. Eu estou compartilhando de fato o que eu tenho com vocês. Entretanto, eu continuo sendo o Senhor de vocês. Por quê? Porque vocês precisam do meu senhorio. Isso não significa que ele vai nos explorar. Pelo contrário, ele morreu na cruz por nós. Ele deu a vida por nós, mas ele é nosso Senhor. Obediente até a morte, morte de cruz. O nosso Senhor, imagina, o nosso Senhor morreu por nós, mas é nosso Senhor. Que loucura. A loucura de Deus, que é mais sábia que a sabedoria dos homens. Esse é o rei segundo Deus, amém, gente? Ele morreu por nós, mas ele é nosso Senhor. E você só vai poder ser de fato meu amigo se você fizer o que eu mando. Porque essa é uma necessidade da nossa relação. A gente não consegue ter uma relação sem obediência. Por quê? Porque aí você vai... Aí são o quê? São duas cabeças. É você querendo fazer a sua vontade, eu querendo fazer a minha, e aí a coisa não vai dar certo. Então, na verdade, gente, olha que viagem. Se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, desde a tentação lá de Adão e Eva até o Apocalipse, a Bíblia é uma grande história, sabe sobre o quê? Sobre o homem dizendo: eu não quero governar a mim mesmo. Ou dizendo: eu quero governar a mim mesmo. É sobre isso. Na verdade, a humanidade vai ser dividida em 2 grupos: os que querem autogoverno e os que entregam o governo a Cristo. Os que se entregam a Jesus. É interessante, olha que coisa curiosa. E aqui eu vou encerrar mesmo, porque você não para, você sempre me conhece. Lá em Deuteronômio 17, quando Deus disse a Moisés, séculos antes de Israel pedir um rei, que Israel um dia pediria um rei. Aí ele dá algumas coisas, ele fala assim: ó, Moisés, mas o rei de Israel tem algumas coisas que não dá para ele ter. Ele não pode acumular ouro, para ele não ficar soberbo. Ele não pode acumular cavalo, porque também vai ficar indo para o Egito, fazer comércio com o Egito, vai bagunçar tudo isso. E não pode acumular mulheres, porque as mulheres vão desviar o coração dele. Gente, foi as 3 coisas que Salomão mais acumulou. Mas aí tem uma outra coisa que eu quero desse rei. Esse rei vai ter que ter uma cópia particular do livro da lei. Porque naquele tempo, só alguns sacerdotes tinham cópias do livro da lei. Era difícil, era compartilhado. Se você hoje tem uma Bíblia só para você, meu amigo, glorifique a Deus por essa bênção.
Porque muitos quiseram e não tinham. Mas o rei, faça uma cópia só para ele, uma cópia pessoal do rei. E ele vai ter que ler o livro da lei todos os dias da sua vida, para aprender a temer ao Senhor, para aprender a fazer a vontade de Deus. Mas no finalzinho fala assim, ó, sabe para quê? E para que ele nunca ache que é superior aos seus irmãos. A palavra do Senhor é perfeita. Deus, antevendo que o povo ia querer rei, já diz, não é perfeito. É coisa que a filosofia hoje debate. O Senhor já falava 13, que pode glorificar o Senhor porque Ele é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. É impressionante, meu amado. É impressionante. E aí fica. Ou seja, o rei deveria ser reinado, ser governado. E aí fica esse convite para você. Para estabelecer seus sonhos, suas vontades, seus métodos e buscar essa coisa que o mundo só vende isso, meu Deus do céu. O tempo todo. Eu lhe ensino a bombar, eu lhe ensino a ser o mega ultra blaster. Peraí, filho. Eu quero saber o que Deus quer de mim. Todo mundo lhe ensina a ser mega ultra blaster. Peraí, calma aí, o que é que Deus realmente, qual é o caminho que o Senhor está traçando para mim? Provérbio 16, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Consagre os teus planos ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Submeta sua vida ao Senhor. Amém? Vamos orar juntos, vamos cantar para o Senhor essa canção. Começa a consagrar, diz, Senhor, o que o Senhor quer de mim, meu Pai? Me mostra os próximos passos, me mostra, Senhor, o que eu faço com o que está nas minhas mãos. Me mostra, Senhor. Comece a orar cantando essa canção. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Segura a honra e a glória aí. Olha que coisa linda que eu lembrei que eu ia compartilhar com você. Meu irmão, busca a direção de Deus para a sua vida. Eu falei, digo isso. Mas se não quiser confiar em mim, confie na palavra, amém? E ela manda você fazer isso. Cuidado com essas mentiras que estão vendendo por aí, que você pode ser e alcançar o que você quiser. É mentira. E ainda que você alcance, o fim não vai ser tão legal. Mas o que Deus tem para você é especial dentro do plano dele. Vai glorificar o nome dele, amém, gente? Eu lembro da história de Viktor Frankl, um cara que nem
era crente, ele era um judeu meieiro, assim, um psiquiatra, só que ele estava começando a crescer na carreira, na Áustria, durante o período nazista. E aí ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, só que a perseguição nazista na Áustria estava crescendo muito, e só ele tinha visto. Se ele fosse embora, seus pais idosos ficariam sem ter quem cuidasse deles, né, num momento de perseguição grave dos nazistas. Ele não sabia o que fazer. Para a carreira dele, aparentemente, a oportunidade era maravilhosa. Ele ia decolar nos Estados Unidos, como muitos que foram antes dele decolaram. Einstein, por exemplo, é um cara dessa época. Einstein, ele sai da Alemanha nazista, é judeu também, e ele decola. E Frankl, ele está nesse contexto, sendo convidado por universidades americanas, ele pode decolar, só que ele tem os pais idosos, ele fala, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Largo meus pais aqui, busco minha carreira, o que é que eu faço? Eu quero uma direção. Então ele um dia está andando, eu não estou dizendo que esse é o método de direção não, gente. Aprendi como é que faz agora para pedir, não, é isso não. Deus fala de várias formas, amém? Acho que ele está andando um dia na rua assim, ele tropeça num caco de vaso, de cerâmica assim. Você acha que é isso? E aí ele tropeça, que ele pega assim, isso na Polônia, não é em Israel, não é na sinagoga, não, na Polônia, que tinha muito judeu, mas sabe, na rua, e ele pega assim um caco de telha e está assim um trecho da Torá, da lei de Deus. Imagine qual? 10 mandamentos. Imagine qual dos mandamentos? Honra teu pai e tua mãe. Ele disse, obrigado. Obrigado. E ficou. O que aconteceu? Foi preso e foi para o campo de concentração. Passou por 4 campos de concentração. Saiu vivo. Mas a experiência dele no campo de concentração foi o que fez ele chegar ao reconhecimento que ele chegou, a escrever a obra que ele escreveu, a produzir o que ele produziu. Então, Deus queria que ele passasse por aquele caminho. Sabe? E aquele caminho virou para ele além do que ele imaginaria talvez nos Estados Unidos. Enfim, ele poderia ter morrido também e teria feito a vontade de Deus, segundo o que ele interpretou como vontade de Deus. Não sei. Eu quero dizer o seguinte: escolha a vontade de Deus. Não tema os homens, tema a Deus. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias. Deus pode nos livrar ou não nos livrar, mas nós não temeremos mais Nabucodonosor do que a Deus. Se Deus não nos livrar, glorificaremos a Deus. Se Ele nos livrar, glória a Ele. Então eu escolho Deus sempre, amém? Eu não estou dizendo que isso é fácil, não, mas eu sei que é possível, porque Paulo diz que todo que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, e Ele vai nos guiar, amém? Vamos orar e cantar o finalzinho da música e encerrar. Pai querido e amado, nós estamos na Tua presença. E Pai, nós somos muito tentados o tempo todo a escolher caminhos que não são Teus para a gente, Senhor. O marketing das trevas é muito grande para que nós nos desviemos da Tua vontade. Muitos resultados não são apresentados, muitos modelos são atrativos, mas nós queremos saber uma coisa, Senhor. O que Tu queres de nós, Senhor, conquistar em nossas mãos hoje? Qual é o próximo passo? Qual é a direção? Qual é a Tua vontade? Eu sei que a Tua vontade está expressa, Senhor, na Tua palavra, e queremos cumpri-la, e meditá-la, e conhecê-la, para que ela entre em raiz em nosso coração, até dar os frutos da Tua vontade. E queremos direção, Senhor, para tudo. Queremos conhecer o Teu querer em tudo. Nós não queremos nos autogovernar, nós queremos ser Teu, Senhor. Diga isso a Ele se for verdade. Eu não quero me governar, Senhor, eu quero obedecer cabalmente a Tua vontade. Eu confio a minha vida ao Senhor, a Tua direção, ao Teu querer. Eu quero, Senhor, a Tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Quem crê diz? Vamos cantar a honra para poder dizer, sabe que tem a honra? Diga.
a força a força e o poder e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Cristo, nosso Senhor, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre você e sobre a sua casa, e que em tudo Deus te guie, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe. Fale com seu irmão, abençoe a vida dele, em nome de Jesus.